Então, eu sou aluno do curso de Bacharelado em Agroindústria, né? E hoje me chamo Jean. E hoje eu vou mostrar para vocês como elaborar um fichamento de comentário. Então, o roteiro da apresentação. Primeiro eu vou explicar como é que se faz essa apresentação gráfica. Vou mostrar um exemplo de um fichamento. Na segunda parte eu vou mostrar a composição desse fichamento, o que é que ele tem que ter e como se fazer essas partes, como referência, resumo e análise reflexiva crítica. A apresentação gráfica. Eu queria falar que antes de tudo, né, de se fazer um fichamento, a gente tem que fazer uma boa leitura do texto a ser analisado. Se não houver essa leitura, a gente não vai conseguir fazer um fichamento bem feito, né? Na apresentação gráfica, a gente precisa fazer com papel A4, tá? A fonte tem que ser Times New Roman ou Arial. O tamanho do texto é 11, tá? O espaçamento do texto é referência em 1. Margem superior esquerda 3 cm, inferior direita 2 cm. Tanto o texto da análise crítica quanto do resumo, ele tem que estar em justificado. O recuo dos parágrafos, eles têm que estar em 1,25. E aqui tem um modelo de fichamento, né? Tem alguns erros aqui, mas é um exemplo para vocês de como que se faz. Por exemplo, essa capa tem alguns erros na parte de negrito, mas aí o professor disponibiliza um modelo para vocês da capa, né? E aí vocês seguem o modelo. Nessa segunda página e a terceira, faltou os parágrafos dos textos. Então esse foi um erro. Tem que ter esse parágrafo no recuo de 1,25. Então a gente já vê como é que fica estruturado. 1. A identificação da obra, que é a referência. 2. Síntese das ideias centrais, que são o resumo. Nessa parte do resumo é muito importante que a gente inicie citando os autores, né, ou na terceira pessoa, o nome deles, ou na terceira pessoa. E nessa parte 3, que é a análise crítica, a gente também começar falando do autor, né, no artigo de batalha, tal, por exemplo. É muito importante a gente, se tiver no texto problemas no texto, na pesquisa, a gente promover soluções nessa análise crítica, a gente argumentar, tá? Então, trouxe esse exemplo para vocês verem. E aí a gente tem a parte da composição, a identificação da obra do texto. Observação. Deve-se observar se a obra do texto é de um livro, de revista, de um periódico, etc. Isso influencia na sua elaboração. A gente sabe que a ABNT ela elabora normas, né, essas regras específicas para cada tipo de texto, né, se é de um livro, se é de uma revista, e essas normas elas mudam, né, de acordo com esse tipo, se é de revista, se é de livro. Então a gente tem que prestar atenção o que é esse texto que a gente está lendo, para justamente elaborar essa identificação da obra do texto, que é a referência. E aí, como exemplo, de acordo com a NBR 6023 da ABNT, a referência dos documentos online citados em trabalhos acadêmicos deve ser feita da seguinte forma: último nome do autor em caixa alta, primeiro nome abreviado, o primeiro nome ele deve estar abreviado, título, se tiver você coloca o subtítulo, caso exista, né? Nome da publicação ou site, local da publicação, volume, número ou fascículo. Esse fascículo é o volume, é a mesma coisa. E aí vem o ano e colocar a expressão disponível em e colocar o link, se for meio eletrônico, né? A data de acesso com mês abreviado. E a parte de negrito ela vai variar. Se for de revista, por exemplo, o nome da revista é quem vai vir em negrito. Se for de anais, o nome de anais vai vir em negrito. Aí se não for, vai vir um título em negrito. Então tem que prestar bastante atenção nessas regras da ABNT. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? De referência. Por exemplo, Nascimento, LF. A Sociologia Digital, um desafio para o século XXI.
Então vocês veem que aqui, ó, o título que vai vir em negrito, tá? Eu acho que aqui até tem um erro, se eu não me engano, vem um ponto e vírgula. Depois de nascimento, L, F, ponto e vírgula. Eu acho. Aí vocês têm que prestar bastante atenção nessas regrinhas, porque varia, a pessoa até se confunde mesmo, né? Mas qualquer dúvida é só me procurar. E aí tem uma observação. Passou de 3 autores colocar a expressão et al. Ou colocar o nome de todos os autores. Tá? E aí a gente tem a parte de síntese das ideias centrais, que são o resumo. A parte do resumo ela deve ser feita parafraseando o texto original e reescrevendo sem modificar a ideia do texto. Né? Leia cada tópico do texto, se houver, e resuma parafraseando cada tópico um parágrafo, se possível. E aí eu trouxe um exemplo de paráfrase, né? Por exemplo, o Extra posta uma nota. Governo do Rio altera a data de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas para o 10º dia útil. E aí, outra mídia, como a Conversa de Português, ela lê essa matéria do Extra e ela reescreve essa matéria com suas palavras. E ela coloca: Governo do Rio de Janeiro atrasa pagamento de servidores, aposentados e pensionistas. Então, isso é uma paráfrase, né? A Conversa de Português, ela leu essa postagem do Extra e reescreveu ela com suas palavras, sem alterar esse contexto original. E aí a gente tem a análise reflexiva crítica, né? Que aí você vai colocar a sua interpretação das ideias centrais do texto. Posicionamento sobre o assunto. Não pode parafrasear na análise crítica, mas sim mostrar seu posicionamento, sua opinião sobre determinado assunto. Tentar escrever a mesma quantidade que o resumo sem ultrapassar 2 folhas. Não pode parafrasear na análise reflexiva crítica. É na parte que você vai argumentar, né? Vai propor soluções ali. E aqui as referências utilizadas nesse slide, né? Eu acho que depois eu vou mandar o professor mandar meu WhatsApp caso vocês tenham dúvidas de alguma coisa. Eu tive problema para gravar o vídeo, por isso que ficou meio ruim. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou mandar o professor repassar meu WhatsApp para vocês. E é isso.